Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou André Lucena, bom domingão, bom fim de domingo aí a todo mundo. Bora então falar da vitória do Vasco contra o São Paulo, 2-1, 2 gols do Germancano e pelo lado do São Paulo, o lateral esquerdo Reinaldo descontou 2-1, o São Paulo que já vinha muito pressionado mesmo depois da vitória por 1-0 contra o Fortaleza, vários protestos contra o presidente Leco, contra o técnico Fernando Diniz, contra o elenco. Agora então a pressão vai aumentar ainda mais. Para vocês, as más atuações, esses resultados ruins do São Paulo, são culpa do Fernando Diniz, do elenco, da diretoria? O Fernando Diniz tem que ser demitido ou não? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o jogo foi naquele script que a gente já conhece do São Paulo: cria, pressiona a saída de bola do time adversário, tem mais posse de bola, tem chances na cara do gol, mas acaba não colocando a bola para dentro e depois acaba sofrendo gols aí que acabam causando toda essa briga aí, toda essa repercussão, pedindo a saída do técnico Fernando Diniz. Se a gente pensar que logo no comecinho, o São Paulo roubou a bola do Thales Magno, que é atacante do Vasco, que estava caindo ali pela ponta esquerda defensiva, roubou a bola foi cruzada na área, o Daniel Alves sozinho não conseguiu finalizar. O Thales Magno depois tem o choque com o Daniel Alves, mas na hora mesmo, se o Daniel Alves chapa a bola direto para o gol, ele faria o gol e sofreria o contato depois do Thales Magno. Então uma chance que, se o São Paulo já faz 1-0 naquele comecinho de jogo, com certeza as coisas já iam ficar muito mais tranquilas para o tricolor. A gente pensar que uns 25 minutos do primeiro tempo ainda, o Vasco também teve uma grande chance, cruzamento na área, o Thales Magno estava a apenas 4 metros de distância do gol, cabeceou e o Thiago Volpi, que tem ido muito bem, fez uma ótima defesa espalmando a bola e assim terminou o primeiro tempo 0-0, São Paulo pouco criando, o Pablo não tendo nenhuma chance de gol ainda no primeiro tempo, né? E aí, o que acontece no segundo tempo? 17 minutos, o Reinaldo, lateral esquerdo, acaba falhando, uma bola dando um escanteio de graça para o Vasco, no bate-rebate na área, Germancano, artilheiro, centroavante argentino, que nem é tão alto, mas a bola caiu no pé dele, acaba fazendo o primeiro gol do Vasco. É aquela de quem não faz toma, como aconteceu com o Daniel Alves. O Vasco fazendo o gol aos 17, Fernando Diniz ainda fazendo substituições, colocando o Sara para tentar melhorar essa transição do São Paulo, esse último passe para deixar o Pablo ou outros atacantes na cara do gol. E aí tomou o gol aos 17, depois aos 29 toma o segundo, o Andrei, que é um volante que bate muito bem fora da área, vem conduzindo a bola, dá o passe para o Germancano, que domina com a perna esquerda, bate cruzado com a perna direita e faz o 2-0 para o Vasco ali. São Paulo já muito desestruturado, ainda sofrendo alguns contra-ataques do Vasco, até que depois uma bola na mão, pênalti para o São Paulo, o Reinaldo bate, o Fernando Miguel pega, mas realmente ele não estava com um dos pés na linha, então o árbitro manda ele voltar e aí o Reinaldo vai lá e faz o gol do São Paulo e termina 2-1 para o Vasco. O São Paulo e o Fernando Diniz, os jogadores do São Paulo e o Fernando Diniz reclamando bastante do acréscimo, né? Achando que deveria dar mais acréscimo. Vamos lembrar que em 2019 o São Paulo teve o pior ano da sua história com relação à média de gols, né? Ele acabou marcando 59 gols em 62 jogos, uma média de 0,95 gol por jogo, que é muito, muito baixo entre os times da Série A. O São Paulo na temporada inteira, dos 20 times, foi o 19º que mais fez gol, só para vocês terem uma noção. Nesse jogo contra o Vasco, por exemplo, o Vasco deu 8 chutes, 3 no gol, o São Paulo deu 11 chutes, 5 no gol. O Vasco, desses 3 chutes no gol, 2 gols do Cano e uma ótima defesa do Volpi no cabeceio do Thales Magno. Posse de bola, mesma coisa, 40% do Vasco, 60% do São Paulo. São Paulo sempre tendo mais posse de bola que os adversários, mas não conseguindo refletir ela em gol. Mais ou menos como a gente viu também em Manchester City contra o Lyon se defendendo bem, o Dembélé, assim como o Cano, fazendo 2 gols,
aproveitando as chances que o City não colocou para dentro do Guardiola e também como aconteceu agora com o São Paulo do Fernando Diniz, né? E como eu disse, a reclamação, se na vitória contra o Fortaleza 1-0 já houve toda aquela repercussão, todos aqueles protestos, com certeza agora a pressão fica ainda maior. Lembrando que o Germancano do Vasco esteve no radar do São Paulo, falaram até em Cavani uma época, né, que o São Paulo iria tentar contratar o Cavani. Eu acho que essa posição de centroavante, o São Paulo carece muito. Pablo, apesar de ter melhorado, não é aquele homem-gol. De repente o São Paulo jogar com 2 atacantes, o Pablo do lado de um centroavante que seja um cara artilheiro, de repente melhoraria. Vamos lembrar que o Diego Souza ajudou muito o São Paulo com gols naquela campanha que o São Paulo liderou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Aguirre, eu acho que aquele foi um erro crucial do São Paulo. O Aguirre tinha 33 jogos, 5 derrotas apenas do Brasileirão. O Aguirre foi demitido do São Paulo. Se de repente o Aguirre tivesse continuado, o São Paulo eu acho que teria uma equipe mais bem estruturada. E até por isso, na minha opinião, o São Paulo não tem que demitir o Fernando Diniz. Na temporada passada já teve Jardine, já teve Cuca, o próprio Aguirre saiu em 18, então o São Paulo cometendo vários e vários erros, sempre de não manter um técnico até o fim de uma temporada. Deixa o Fernando Diniz nessa temporada, apesar da eliminação vexatória para o Mirassol, a gente viu que depois o jogo do Mirassol e Corinthians foi um jogo parelho também, mas a culpa não é toda do Fernando Diniz. Obviamente que ele tem a sua parcela de culpa, mas não é toda dele, é da diretoria que formou esse elenco. Muitos falam também em apatia desse elenco, que precisa ter mais gana. De repente, por isso também, o Fernando Diniz não usou Pato, Alexandre Pato, nessa partida, ficou no banco durante todo o jogo. Então, São Paulo tem muito a melhorar, mas eu acho que venceu em casa. Uma derrota para o Vasco fora de casa não é o fim do mundo, tem que ter calma, tem que ter os pés no chão. Não é o Fernando Diniz que coloca a bola para dentro, não é ele que vai lá no ataque para fazer o gol. São Paulo tem que ter calma. Vamos valorizar também esse Vasco, que fez uma partida muito guerreira, marcou muito bem. O Germancano foi lá, o Vasco não teve muitas chances, mas na chance que teve, foi lá e colocou a bola para dentro. Foi o artilheiro do Campeonato Colombiano, então o Vasco já monitorou bem esse tipo de jogador que aproveita as oportunidades lá no ataque. Então, de repente, São Paulo tem que monitorar muito bem, contratar um centroavante para colocar a bola para dentro e, de repente, melhorar um pouquinho desse time aí. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, comenta aqui embaixo, pode cornetar também. Se ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho aqui do Resenha da Lucena, beleza? Valeu, bom domingo e boa semana a todos!